E não deu outra. Bahia vence do Grêmio por 2-0 lá no Alfredo Jaconi. A torcida do Grêmio lutou, fez um caldeirão, fez aquela pressão, mas não deu. O Grêmio todo reserva, barra alguns garotos da base, ia pegar o Bahia, que o campeonato todo do Bahia é dentro do G4 barra G6, basicamente. É um time que está flutuando ali o campeonato todo. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Flutua ali o campeonato inteiro. E no primeiro turno da Série A, quando o Bahia enfrentou o Grêmio titular, o Bahia venceu do Grêmio. 1-0 com vaga até para mais naquele jogo. Então era lógico que mesmo o jogo sendo fora de casa, no Rio Grande do Sul, no Alfredo Jaconi, era óbvio que o Bahia era bem favorito, tinha tudo para vencer a partida. O Grêmio fez certo sim, poupar todos os seus jogadores, porque abriu uma gordura nas últimas rodadas para o 17º. O Grêmio tem 24 pontos, com um jogo a menos em relação à galera. Quando terminar a rodada, vai terminar com 2 jogos a menos em relação a outra galera. Então tem uma gordura e tem jogos a menos. Nos últimos 4 jogos antes desse jogo do Bahia, o Grêmio havia vencido 3. Por isso que abriu essa gordura. E a gente já conhece Renato Gaúcho. É copeiro. Ele não tá nem aí pra Série A. Se o Grêmio, óbvio, tiver uma gordura, uma segurança que não vai cair, que tá no meio de tabela, ele vai poupar todo mundo, irmão. E a decisão foi correta. O Grêmio já foi eliminado da Copa do Brasil. Na Série A não vai brigar pelo título, é evidente isso. No máximo que o Grêmio pode fazer aí é brigar por uma vaguinha no G9, se abrir G9, G8. Nem assim acho que tá distante até, mas pode brigar sim. Se vê esse jogo, 2 jogos a menos, já iria a 30, já encostaria ali na galera, né? Então, o máximo que o Grêmio pode pegar é uma vaguinha na pré-Libertadores, se abrir mais vagas ali para essa pré, tá? Então, assim, a decisão do Grêmio foi correta, foi acertada. E se eu fosse torcedor do Grêmio, eu não iria para frente de Jacone, não. Tu é doida. Eu já sabia que ia tomar tromba, que a chance da tromba vir era altíssima, pegando o Bahia no Alfredo Jacone com reservão. Então, logicamente, o Bahia era muito favorito para vencer o jogo e conseguiu fazer valer o favoritismo, tá? Ó, rapidamente aqui pegando o panorama da rodada e a tabela, antes da gente passar aqui para os gols da partida, o Bahia venceu, chegou a 38 pontos em 23 rodadas. Óbvio, né? Tem 2 jogos a mais aqui em relação ao Cruzeiro, tem 2 jogos a mais em relação ao Atlético Mineiro, mas a lógica é que o Bahia, de fato, firme aí a sua vaguinha na sexta ou sétima colocação, quando todo mundo igualar o número de jogos. O Bahia, que tem um saldo de 8, tem 11 vitórias conquistadas aí na Série A. Tá bem, cara, tá fazendo um campeonato ali interessante, vai brigar por essa vaguinha na pré, ou talvez de forma direta na Libertadores. Tem a Copa do Brasil para o Bahia disputar aí, e é bom criar uma gordurinha ali para você, quando poupar para jogar a Copa do Brasil, tu tá numa situação interessante na Série A, nessa vaguinha aí para brigar pela vaga na Libertadores, tá? Só para pegar aqui o panorama da rodada, né? O Atlético Mineiro empatou com o Cuiabá. Foi um ótimo resultado para o Bahia, né? O Atlético Mineiro tem um elenco forte também e que briga também, teoricamente, por essa vaguinha na pré/Libertadores. O Fortaleza venceu do Bragantino por 2-1. Cara, assim, são 2 mundos que estão um pouquinho distantes, né? O Bahia está a 7 pontos do Fortaleza nesse momento e o Bahia com um jogo a mais em relação ao Fortaleza. E o Bahia está aproximadamente ali a 11 pontos do Bragantino. Então, os dois estão em situações ali um pouquinho distantes. Então, nem dá para avaliar e falar, foi bom ou foi muito ruim esse resultado. Teoricamente, foi ruim, porque o Fortaleza é um time forte que briga por essa vaguinha na Libertadores. Então, o ideal seria um empate ou até mesmo a vitória do Bragantino, tá, gente? Bom, Fluminense e Corinthians terminou 0-0 empatado no Maracanã. Foi um bom resultado para o Vitória esse aqui, tá? Para o Bahia não interfere em absolutamente nada, porque o Bahia não briga para não cair, não. Mas o Vitória que entrou no Z4 nessa rodada é verdade. Mas se empatar amanhã contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo duríssimo, duríssimo, já adianta. Vai ser um inferno para ganhar do Cruzeiro amanhã, se bem que depende, né? Parei para analisar agora, o Cruzeiro vai poupar para jogar Sul-Americana, provavelmente, né? Aí o Vitória ele tem possibilidade sim de empatar ou até vencer o mesmo jogo e colocar o Corinthians na zona do rebaixamento. Mas esse primeiro resultado aqui do empate foi bom para o Vitória, tá? Apesar de ter entrado no Z4 de forma momentânea. Régua passada em toda a análise da tabela, vamos passar agora para o jogo, para os gols e para a sequência do Bahia nas próximas partidas. Deixa o like aqui no vídeo, quem não deixou, se inscrevam aqui no canal, quem não se inscreveu, e ativem o sino das notificações também. É carga, é a Montenegro Cargas entrando em ação. Saca aí o recadinho para vocês. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br.
Vamos começar aqui pelos gols, tá? O Bahia faz 2 gols com ele, Tacitanos. E segundo Marcos Guedes, Oswaldo é melhor do que Tacitanos, tá? É inacreditável. Primeiro gol foi com um belíssimo cruzamento, um belíssimo passe de Everaldo. Como é bom o tal do Everaldo, viu? Mesmo jogando fora de posição, consegue achar esse passe belíssimo aí, açucarado para Tassiano fazer o primeiro gol do Bahia na partida. Quem tem diabetes não poderia cabecear essa bola, não poderia consumir, porque seria a tromba, né? Óbvio. A bola foi muito açucarada, cara. O arco perfeito na cabeça de Tassiano para abrir o placar. Aí eu tenho que pausar aqui antes de passar para o próximo gol, ao enredo do jogo, né? Primeiro tempo distinto em relação ao segundo tempo. Se a gente analisar o primeiro tempo, o Bahia teve 70% de posse de bola praticamente, 2 grandes chances de gols contra uma do Grêmio, 8 finalizações do Bahia contra 3 do Grêmio. E Marcos Felipe no primeiro tempo não fez nenhuma defesa, porque de fato o Grêmio não jogou nada no primeiro tempo todo, enquanto o goleiro do Grêmio teve que fazer 2 defesas além do gol sofrido. E quando a gente analisa aqui até o próprio volume de jogo, o Grêmio ele cria uma situação no iniciozinho do primeiro tempo com a lesão meio que Everton Ribeiro sofreu ali, né, com 7 minutos, ele estava com a bola dominada, o Bahia estava no campo de ataque, com controle territorial, pressionando o Grêmio, e Everton Ribeiro perde a bola, que gera um contra-ataque de 2 contra 1. E o Nathan Fernandes, ponta direita do Grêmio, recebe passe cara a cara com o Marcos Felipe, ele finaliza a bola para fora. Se ele fosse um pouquinho melhor, se fosse outro jogador, um Edenilson, ou sei lá, um Soares eu sei que já não tá aí há um bom tempo, tá? Poderia, pô, Arezo, sei lá, qualquer um, Vidia Sante, algum outro jogador de maior qualidade para decidir o jogo, poderia ter aberto o placar e o jogo seria outro, completamente diferente. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso, Nathan Fernandes perdeu o gol, e o Bahia, que já estava controlando o jogo, passa a controlar ainda mais, passa a amassar ainda mais o Grêmio, cria várias situações, teve bola na trave de Everaldo, com jogada em triangulação com Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, Everaldo e tal, que ele mete uma bola na trave, no ângulo ali, né, quase que assim um golaço do Bahia. Tem um chute de Caio Alexandre perigoso, que a bola vai para fora. Era um Bahia criando muito mais, até fazer esse primeiro gol aí com o Tassiano. Beleza, primeiro tempo o Bahia foi soberano, né, assim, justíssimo placar da vitória do Bahia no primeiro tempo. Só que aí vem o segundo tempo, e aí o enredo do jogo é outro. O Grêmio passa a ter mais do que o dobro de finalizações, cria chances claras no início do segundo tempo, poderia empatar o jogo, e aí a gente vai para um dos jogadores eleitos melhores em campo, Marcos Felipe, mais uma vez. No segundo tempo ele faz 2, 3 defesaças, que se não fosse ele, o Bahia tomaria o gol de empate. O Bahia recua muito, o Grêmio pressiona muito e poderia empatar a partida. E aí aparece Marcos Felipe. Só que aí também aparece Tassiano de novo. Vamos trazer aqui o gol do Bahia no segundo tempo já. O enredo é diferente, mas o Bahia, quando chegou, guardou. O Bahia não merecia fazer o 2-0 no segundo tempo. Até esse lance, né? Antes desse lance, o Bahia estava sendo muito pressionado, não voltou bem no intervalo. O time recuou muito, como vem sendo a atuada do Bahia em vários jogos aí no recorte dos últimos 6, 7 jogos no comando de Rogério Ceni. Só que sai o gol. No cruzamento de Depena, Tassiano cabeceia no primeiro pau, desvia no fundo da rede para fazer 2-0 Bahia aos 30 minutos do segundo tempo, aproximadamente 35, né? Que praticamente liquida o jogo e o Bahia vence a partida. A partir daí, o Grêmio vai ter mais volume, entra Soteldo, que é o titular absoluto do time e tal, entra o Cristaldo, entra Arezzo, os caras entram bem no jogo e tal, mas já é um jogo no 2-0 ali praticamente. O Bahia controlando um pouquinho mais a partida, o Grêmio ameaçando, as jogadas muito concentradas em Soteldo, como sempre, e Marcos Felipe aparecendo para fazer mais umas 2, 3 boas defesas na reta final do segundo tempo. Marcos Felipe, para mim, salvou o gol que seria empate no início do segundo tempo, e salvou o 2-0, porque se não fosse ele, seria pelo menos 2-1, tá? No mínimo 2-1. E aí o Grêmio poderia gerar uma pressão na reta final do segundo tempo e poder até empatar. Sei que, apesar disso, Iago Bordus perdeu um gol cara a cara na pequena área, que o goleiro Kaique fez uma grande defesa também. Poderia ser um 3-1? Poderia. Poderia ser 4-2? Poderia também. De certo modo, a vitória do Bahia hoje foi justíssima, tá, gente? Destaque a Marcos Felipe pelas grandes defesas. Tassiano, melhor em campo, óbvio, pelos 2 gols feitos, né? Não tem para onde, fica eleito como melhor em campo. Everaldo, mais uma vez, sendo importante. Jean Lucas também contribuiu com a pressa e conseguiu fazer um bom jogo também. Gostei da atuação de Jean Lucas. Everton Ribeiro conseguiu ajudar também. Enfim, cara, o time do Bahia foi bem. E assim, agora eu queria pegar o contexto do Bahia na Série A, né? Quando a gente analisa aqui o que o Bahia estava passando, era algo normal, né? De certo modo. Assim, normal você oscilar. O Bahia que vinha na sequência imbatível, na Fonte Nova e tal, não sei o quê. Aí perdeu do Cuiabá, ninguém projetava. Aí perdeu do Corinthians, jogou mal contra o Atlético Goianiense, teve que empatar o jogo na Bacia das Almas, jogando mal. Jogou mal contra o Inter, empatou o jogo.
O que não era normal era o Bahia tá perdendo tantos pontos contra times que estão lá na parte de baixo da tabela, pô. Perdendo do Cuiabá, do Corinthians, que são times do Z4, empatando com o Atlético Goianiense, jogando mal pra caramba, merecendo perder o jogo, inclusive. O que não era normal era isso. A questão do contra quem o Bahia tá enfrentando. Contra quem o Bahia tá jogando, no caso. Mas normal a oscilação. E agora voltou a oscilar positivamente, né? Voltou a ficar um pouquinho mais na parte de cima da onda, vamos dizer assim. O Bahia, que venceu do Botafogo na Copa do Brasil, se classificou para as quartas de final. Venceu recentemente, antes desse jogo, do Grêmio, venceu o Bavi 1-0, 1-0 não, foi uma 2-0, jogo difícil também, e agora venceu do Grêmio, então voltou a ficar um pouquinho mais estável na Série A, como é o patamar do Bahia nessa temporada. Boa campanha que o Bahia faz, apesar dos pesares, que poderia ser um pouco melhor, a campanha do Bahia é boa sim, tá, gente? A sequência do Bahia é dura, tá? Não é uma sequência tão fácil, não. O Bahia no próximo jogo vai pegar o Botafogo, que tá brigando aqui pela liderança da Série A com Fortaleza. Depois disso, o Bahia vai enfrentar quem, meu Deus? Bragantino na Bia Bichedi, é difícil de vencer, mas o Bahia pode vencer sim. E depois o Bahia pega o Atlético Mineiro, na sequência dos próximos 3 jogos. Ou seja, duríssima a sequência do Bahia nas próximas 3 partidas, tá? A tendência é que o Bahia tenha dificuldade. Normal, vai pegar times que brigam na parte de cima da tabela. E aí aguardar como é que vai ser o desenrolar dos próximos jogos, tá? Rapaziada, é isso. Abraço para todos vocês. Tamo de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, gente. Tamo junto.